Meus amados e queridos irmãos, vos cumprimento com a gloriosa paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Estamos aqui para mais uma aula de bibliologia. Mais uma aula de bibliologia. Vamos aprender mais um pouco aqui. Cujo professor é o Espírito Santo de Deus, o intérprete da Bíblia Sagrada, né? Nós estamos na página 38 e a nossa aula de hoje é a 12ª aula. 12ª aula, e este é o primeiro período desta 12ª aula. E nesta 12ª aula, o nosso assunto aqui hoje vai ser sobre a 7ª e última dispensação. A 7ª e última dispensação, que é a dispensação do milênio. Podemos chamar também de dispensação milenial ou milenal. Na aula passada, só dando um lembrete, que na aula passada nós estudamos sobre o rapto da igreja, que é o arrebatamento. O rapto, que é a palavra arrebatamento, significa rapto, também significa tomado à força. Então nós falamos aí sobre esta vinda de Cristo, falamos sobre também a manifestação do anticristo, e falamos também quando Jesus irá voltar na sua segunda vinda com poder e grande glória. Então nós falamos sobre duas fases da volta de Cristo, que a primeira fase será em segredo, ninguém vai ver, ninguém, somente os que estiverem preparados é que vão ouvir o toque das trombetas, e os mortos em Cristo também irão ouvir a voz do arcanjo, porque a Bíblia diz que todos os que morreram ouvirão a voz de Deus chamando eles pelo nome. Então eles vão ouvir a voz do arcanjo, o alarido e o toque da trombeta. Então a primeira volta de Cristo, que é no arrebatamento, é invisível, nenhum olho verá, porque não dá tempo de ver. Não dá tempo de ver. Você vê sequestro relâmpago? Você vê? Não. Quando você ouve falar, houve um sequestro relâmpago ali agora, você olha, o sequestrador já está longe com a vítima dele. Pois Jesus vai fazer um sequestro relâmpago com a igreja. E quando o mundo assustar e perceber, der por conta que a igreja não está mais na terra, Jesus já vai estar longe com a igreja há muito tempo. Isso é maravilhoso. Então ele voltará uma vez
em duas fases. A primeira fase ele virá para a igreja. Na segunda fase ele virá com a igreja. Na primeira fase, os incrédulos e pecadores serão deixados. Na segunda fase, os incrédulos e pecadores serão destruídos. Na primeira fase, ele virá nas nuvens. Na segunda fase, ele colocará os pés no Monte das Oliveiras. O monte abrirá em dois, vai se formar ali um vale, por nome de Vale de Jeosafá, também conhecido como Vale do Senhor, onde na hora que Israel estiver sendo cercado com trincheiras, as nações vão encurralar Israel, ali os judeus no pé do Monte das Oliveiras, e ali não vão poder mais correr, escapar da guerra, e eles vão clamar então pelo o libertador. Eles vão lembrar da profecia que Jesus falou. Ele, quando ia entrar em Jerusalém, ele parou e olhou para Jerusalém, e ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos, e tu não quisestes. Mas eis que a tua casa ficará deserto até ao dia da sua aceitação, e até o dia em que digais: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Então, neste dia, no finalzinho da grande tribulação, quando os judeus estiverem sido quase todos exterminados pela guerra, os remanescentes que sobrarem da guerra ali vão estar encurralados no pé do Monte das Oliveiras. Eles vão lembrar dessa profecia de Jesus e vão olhar para o céu, vão chorar, como diz o profeta Zacarias. Eles vão chorar como uma mãe chora pela morte de um primogênito, e como uma mãe chora pela morte de um unigênito. E ali o espírito de súplica aqui é choro, o espírito de súplica vai ser derramado sobre a nação de Israel, e eles vão começar a chorar, e a nação inteira vai se converter a Cristo em massa. A nação inteira vai converter em massa, e vai olhar para o céu e orar, e vai dizer: Senhor, o Senhor nos prometeu um descendente da tribo de Judá, e nós queremos, envia-nos o nosso libertador. E nesta hora, quem vai descer? Nesta hora, Jesus vai estar levantando do trono, e vai estar chamando a igreja, que vai estar com ele lá nas bodas, dizendo: olha, vamos descer, porque é hora de nós agora salvar os nossos irmãos, Israel. Então o Senhor descerá sobre o Monte das Oliveiras, o monte se fenderá em dois, Quando ele descer ali, ele irá destruir as nações que defenderam, as nações que guerrearam contra Israel, com a espada da sua boca, com assopro também dos seus lábios, e com a sua própria glória, ele vai destruir aquele povo. Será um julgamento que vai estar fazendo ali no finzinho da grande tribulação, um julgamento, e as nações que defenderam Israel vão então ser poupadas, porque elas irão receber um prêmio
Quer dizer, as nações que defenderam, inclusive o Egito está no meio, vai entrar no milênio junto com os judeus. A Bíblia dá alguma ênfase sobre isso. E é um prêmio que eles vão terem para eles ter o privilégio de ouvir o Evangelho pregado pelos judeus. Este Evangelho é o Evangelho do Reino. Eu ensinei na aula passada aqui, né, que tem muitos pregadores, muitos crentes que ficam falando, né, enquanto o Evangelho do Reino não for pregado em testemunho a todas as gentes, a todas as nações, não virá o fim. Isso aí é um equívoco muito grande de quem prega assim, porque eles falam que enquanto a igreja não pregar o Evangelho do Reino em todas as nações, não virá o fim. Só que a igreja não prega o Evangelho do Reino, a igreja prega o Evangelho da graça. A igreja, nós pregamos o Evangelho da graça, não é o Evangelho do Reino. Quem vai pregar o Evangelho do Reino serão os judeus, Israel. E eles irão pregar o Evangelho do Reino. Que reino é esse? Do reino milenar. O Evangelho do reino milenar. Eles vão estar dentro do reino milenar com Cristo e vão pregar para as nações que defenderam Israel, e muita gente vai converter a Cristo, e muitos depois vão negar a Cristo também. Nós vamos estar falando sobre isso aqui daqui a pouquinho, daqui a pouco. Quando os judeus estiverem passando por aquele aperto lá no pezinho do Monte das Oliveiras, e que o Senhor colocar um pé no norte e outro pé no sul, então o monte vai abrir por debaixo ali dos pés do Senhor, para cumprir a palavra assim, ó: eu sou a porta das ovelhas. Por isso que o monte vai abrir. No tempo lá do Antigo Testamento, se nós for estudar sobre o pastor de ovelhas lá, ovelhas mesmo, ovelha animal, então era assim: o pastor, ele tinha que separar as ovelhas dos bodes. Então, o que ele tinha que fazer? Ele pegava o cajado e ele subia em cima da porta do curral, e as ovelhas tinham que passar por debaixo das pernas dele. Então, ali cada uma que vinha, ele dava uma cacetadinha nela, né? Aí aquela que passasse humilde, ele separava para um lado, entra para cá, entrava. Aquele que investia era o bode, botava para outro lado, não é? Então por isso ele disse, ele vai dizer: eu sou a porta das ovelhas, e quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Então Israel vai estar passando ali por debaixo do Senhor Jesus, no vale de Jeosafá, que é o vale do Senhor, e vai estar entrando. Eles vão entrar naquele vale, e quando eles entrar, e todas as nações que defenderam Israel também entrar naquele vale, enquanto as nações estão entrando, o Senhor está, exterminando as nações que guerrearam contra Israel. Daqui a pouquinho nós vamos aprofundar mais um pouquinho nesse assunto que eu estou falando aqui, né? Então Israel entrará e o monte fecha. Só que antes do monte fechar, ali vai sair um rio que vai passar por aquele vale
e esse rio vai entrar no Mar Morto, e o Mar Morto ele vai passar a ter vida, ele vai sarar o Mar Morto. Nós vamos estudar sobre isso aqui na matéria de escatologia, que será a próxima que nós vamos ensinar aqui no seminário, amém? Então Israel vai ser salvo para pregar o evangelho do reino ali dentro do reino milenar. Tá bom, então vamos entrar aqui agora na nossa sétima dispensação. Vamos entrar na sétima dispensação, ainda na página 38. É a dispensação do milênio, ou também pode ser chamada de dispensação do reino. Essa dispensação inicia com a vinda do Senhor Jesus em majestade e glória para salvar Israel. Nós temos que entender isso aqui, irmãos. Guarda essa palavra aqui, ó. Vinda de Jesus Cristo em majestade e glória para salvar Israel. Porque existe, eu já ouvi muitas pessoas pregar que quando o Senhor vier arrebatar a igreja, Ele vai vir com poder e grande glória, e todo olho vai ver. Só que isso é um ensinamento errado. Jesus, quando voltar para buscar a igreja, Ele não vai vir com poder e grande glória. Não. Ele vai vir só até as nuvens, e vai vir em silêncio. Se fosse com poder e grande glória, todo mundo ia ver. Mas como é em segredo, Ele vai vir até as nuvens, e a igreja vai encontrar com Ele até as nuvens. Esta vinda dele aqui, que nós estamos falando agora, que Ele vai vir em majestade, em glória e com poder, em glória, para salvar Israel. Agora não é mais para a igreja, agora é para Israel, que já sofreu o castigo dentro da grande tribulação, e os remanescentes estão lá no pezinho do monte, clamando, e nesta hora vai haver silêncio no céu, silêncio, porque a Bíblia diz que houve quase meia hora de silêncio no céu. Esta profecia ainda não se cumpriu. Ela vai se cumprir quando Israel estiver chorando e clamando no pezinho do Monte das Oliveiras. Então o céu vai parar por quase meia hora, porque o Senhor, Ele vai parar para ouvir a oração de Israel, uma coisa esperada há tanto tempo, desde quando Jesus veio para Israel, para os judeus, e eles rejeitaram. Até hoje o Senhor está esperando, todo mundo está esperando isso, o céu está esperando isto, a conversão dos judeus. E na hora que eles vão ver se convertendo ali no pé do monte, e começar a chorar e falar que é para mandar o Messias, eles vão aceitar. Então nessa hora o céu vai parar para ouvir a oração dos judeus. Nesta hora o anjo do incensário vai pegar a salva e vai para
a porta do céu para ficar esperando chegar a oração dos judeus. Então o céu vai estar todo mundo assim, ó, tá? Esperando, a expectativa para ver o que vai acontecer. Aí vai levar quase meia hora para a oração subir, o anjo colocar a oração no incensário, pegar a oração, levar até lá no trono do Cordeiro, para fazer a apuração da oração. O céu está tudo ali de olho estatalado, só esperando receber o resultado da oração dos judeus. E aí a oração vai até no trono, o anjo derrama a oração lá, mete fogo, sobe cheiro de incenso suave à narina de Deus. Jesus levanta do trono, e aí vem o resultado. O resultado: igreja minha, chegou a hora de nós descer para salvar os nossos irmãos. A nação de Israel está clamando por um rei, e chegou a hora, então vamos descer. E a igreja vai descer junto com eles, né? Apocalipse 19, a partir do versículo 14, nós vamos ler daqui a pouco, vai estar falando que Jesus virá na frente montado num cavalo branco, com sua veste salpicada de sangue, porque ele vai vir para terminar aquilo que ele começou na cruz do Calvário. Ele começou na cruz do Calvário a pisar nos seus inimigos. Agora ele vai vir de novo para terminar de pisar no lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E ele vai vir agora, né? Lá na cruz ele veio como cordeiro manso, mas agora, quando ele vir montado no cavalo branco, com veste salpicada de sangue, ele vai vir com o nome escrito na testa, que se chama a Palavra de Deus, um nome que ninguém sabe, somente ele. Ele vai vir com a faixa, né? Uma faixa de vencedor, e na coxa dele vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E atrás dele virá um exército poderoso, montados em cavalos brancos também, só que não estão com a veste salpicada. A veste dos que estão vindo atrás dele, de cavalo branco, estão com linho resplandecente, puro e tocido. Linho puro, resplandecente. Quem é? É a igreja de Deus que virá com ele. Viu? A igreja virá com ele. A igreja vai vir só para assistir ele pisar os seus inimigos, pisar os inimigos da igreja. As nações que não quiseram aceitar a Cristo, o Senhor vai vir para pisá-las, para matar esse povo, né? Então ele virá a igreja com ele, salvará Israel. Aí então entra a sétima dispensação, que é a dispensação do milênio. O Senhor vai vir para reinar 1000 anos aqui na terra, ao vivo e a cores, tá? 1000 anos aqui. Ele vai vir mais ou menos assim, com as mãos assim, ó. Ele vai descer, e os judeus vão olhar para as mãos dele e vai ver os sinais dos cravos, sinais dos cravos. Vai olhar as marcas, vai ver as marcas chicotadas e tudo. Vão perguntar: mas que feridas são essas? Ele vai dizer: foi feridas com que vocês me feriram aqui mesmo, na casa dos meus irmãos e amigos. Aí eles vão dobrar o joelho. Então aquele que morreu lá na cruz era o Senhor? Sim. Eles vão dobrar o joelho, vão receber a Cristo e vão entrar para o milênio, dispensação. Aí entra a nova dispensação,
que é a sétima dispensação, que é a dispensação milenar. Então vamos lá, vamos ler alguns versículos. Mateus 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Vai lendo aí, Apocalipse 19, 11 e 21. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e o chamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e as carnes dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que os enganou, e os receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Todas as aves se fartaram da sua carne, é a ceia das aves. O Senhor vai matar esses inimigos, esses reis, esses inimigos, e vai convidar as aves: vinde para a ceia das aves, e eles vão ali comer o corpo daqueles que foram mortos pela espada que saía da boca do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que estava montado no cavalo branco, Então, essa dispensação era então ela inicia aí com a vinda do Senhor para salvar Israel e para destruir as nações e os reis que guerrearam contra Israel, e ela terminará com o juízo final diante do trono branco. Apocalipse 20, versículo 1 ao 15. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda almas do que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem,
e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não viveram até que se completassem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar a nação que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Mancharão então pela superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu o fogo do céu e o consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, para todos sempre. Vi um grande trono branco, aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiam da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, no lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Amém. Fica aberto aí, porque eu ainda vou usar esse texto aí, tá? Fica atento aí que eu vou comentar aqui, e de vez em quando eu vou pedir para você ler para mim. Aí, então, observamos aqui que o Senhor, aqui no juízo do trono branco que está falando aí em Apocalipse, podemos ver que o Senhor, ele virá para punir, para matar, para punir as nações. Eu gostaria que você iniciasse a leitura novamente. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e lançou no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele. Aí, por enquanto tá bom aí. Tá vendo que Deus dá ordem ao anjo, e o anjo desce e ele prende Satanás. De tudo que entra o reino milenal, tudo que entra o milênio, Satanás é preso. Ele é preso no abismo. E o anjo vem e lacra a porta, sela a porta. Ele foi lançado lá por 1000 anos, para que ele não atormentasse o povo de Israel e as nações dentro do reino milenal. Agora, por que Satanás vai ser preso? Sabe por quê que ele vai ser preso? É porque o Senhor Jesus vai provar para o homem que o homem peca
porque o homem é pecador por natureza. Porque dentro do reino milenal vai existir pecado, é claro, porque o diabo vai estar preso, vão ser pecados em pequena escala, vai ser muito pouquinho os pecados que vão acontecer, mas vai ter pecado, porque hoje assim, tudo que acontece, a gente coloca a culpa, é o diabo, então o diabo é culpado por tudo que faz, e nós tiramos a nossa culpa. Deus vai provar dentro do reino milenal que nem tudo é o diabo, tem coisa que é a nossa natureza. O diabo vai ser preso por 1000 anos, depois de 1000 anos, agora Satanás vai ser solto. E quando ele for solto, ele vai invadir o arraial dos santos, e ele vai fazer agora a política dele. Por quê? Porque no domínio de Cristo, dentro do milênio, então ali a lei vai ser teocrática, teocracia. Não vai ser monarquia e nem democracia, mas vai ser teocrática, que é domínio de Deus. Domínio de Deus. Teo aqui é Deus. A palavra teo é Deus. Cracia, domínio. Então, domínio de Deus quer dizer, não vai ter livre arbítrio dentro do reino milenial. Vão ter que ser crente, ou seja crente, ou seja crente. Ou sirva a Jesus, ou sirva a Jesus. Quem não servir vai receber punições ali mesmo. Se eu olhar para uma coisa que não deveria olhar, que é pecado, a Bíblia vai dizer em Zacarias que os meus olhos apodrecerão dentro das minhas próprias pálpebras. Se eu cometer algum pecado contra o corpo, a Bíblia vai dizer que eu vou estar andando e minha carne vai estar apodrecendo, se desfazendo comigo vivo. Se eu falar uma coisa que não pode ser falada, um palavrão, um negócio assim, a Bíblia vai dizer que a língua também apodrecerá, porque até nas campainhas dos cavalos e nas panelas de cozinha vai ter que estar escrito santidade ao Senhor. Santidade, porque o rei é santo e ele exige santidade no seu reino. Então quem não querer ser santo vai receber um aviso. Vamos supor, eu vou estar passando num lugar aqui, vamos supor que eu estou lá no reino milenal, eu vou estar passando em algum lugar, aí tem alguém lá falando alguma coisa que não deve, contando uma piada escandalosa, vou falar assim, você não pode fazer isso aqui não, o rei não admite essa coisa aqui no reino dele não. Aí ele vai, não me quer me ouvir, ele continua, daí a pouco a língua dele apodrece. Vai ser desse jeito, porque o nosso Deus, ele exige santidade. Então, na verdade, o povo vai ter que servir na marra. A Bíblia vai dizer que de ano em ano os presidentes de país e também os governadores de estado, presidente de país, vão ter que ir a Jerusalém de ano em ano
para ouvir o evangelho pregado pela boca do próprio Jesus, para ele trazer o ensinamento e ensinar no país dele, na nação dele, no estado onde ele estiver. E aquele que não for em Jerusalém vai ser punido pelo Senhor, vai ser punido. Nós estamos falando um pouco sobre isso aqui, mas lá na escatologia nós vamos a fundo, tá? Vai ser muito bom. Nós vamos a fundo mesmo. Muito bem. Satanás vai ser solto e vai fazer a sua política. Certamente vai falar assim: olha, pois é, eu tive preso, amados irmãos. Satanás, ele vai ser solto, ele vai chegar e vai dizer: eu fiquei preso 1000 anos, e no reinado desse Jesus de vocês aí, vocês tiveram que ser crente na marra, porque a lei dele é teocrática, é tipo uma ditadura, sabe? É teocrática. Vocês tiveram que fazer o que ele quis. Vocês não puderam fazer o que vocês queriam fazer. Mas na minha política é o seguinte: quem quiser passar para o meu lado, a minha lei aqui é democrática. Pode fazer o que vocês quiserem, vocês são livres para fazer o que vocês quiserem. Então, quem quiser passar para o meu lado, vem para o meu lado agora. Agora, quem quiser continuar aí, sendo oprimido por ele, fazer o que ele manda e não o que vocês querem, tem desejo de fazer, fica com ele. Aí, a palavra de Deus vai dizer que muitos daqueles que ficaram ali durante o milênio, ouvindo o evangelho de Jesus Cristo, pregado por Israel, ouvindo o ensinamento da boca do próprio Cristo, vão abandonar Jesus e vai ir atrás de Satanás. Então nesta hora, Jesus então vai levantar do trono e vai guerrear contra esse povo que foram atrás de Satanás. Esta guerra é chamada de a guerra do Cordeiro, a guerra do Messias, porque a igreja não vai guerrear, a igreja vai ficar sentada em camarote, em trono, em camarote, só para assistir a guerra do Cordeiro. Ele vai entrar no meio do povo, onde ele for passando, vai matando gente. Quem não morrer com a glória dele, ele vai assoprar, e com a sopro da sua boca ele vai exterminar essas nações. É só uma pincelada aqui, né? Nós devemos falar sobre isso mais para frente aqui. Vamos continuar. Então, nessa dispensação, ela tem o seu significado, porque Jesus Cristo descerá. Olha que coisa interessante, hein? Jesus Cristo descerá pessoalmente na terra. Eita glória, hein? Ele descerá pessoalmente. Maravilha! Ele vai descer igual nós estamos aqui, com carne e osso, do jeitinho que ele é, jeitinho que ele subiu, ele vai voltar com a mesma aparência ali, cumprindo a promessa feita a Davi em Mateus 19, versículo 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória,
também vos assentarei sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Nós também vamos assentar em tronos para julgar as tribos de Israel. Neste tempo, Satanás será preso por 1000 anos. Já lemos aí, Apocalipse 20, versículo 2. Os crentes reinarão com Cristo. Nesta época, os crentes, a igreja vai estar lá. A igreja vai estar lá com Cristo, ajudando a julgar aquele povo, né? Está lá em Apocalipse 20, versículo 4, pode ler? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aquele aos que foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas que dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus, proclamando a palavra de Deus. E estes são os que não adoraram a besta, nem sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém. Olha só, depois eu li o resto. Acabou. Vi as almas dos decapitados. Como é que está aí? E vi as almas dos decapitados pelo testemunho de Jesus, que não adoraram a besta nem a sua imagem. Não é isso? Nem a sua imagem, não receberam sua marca na testa. E nem receberam sua marca na testa nem na sua mão. Está vendo que dentro da grande tribulação vai existir salvação para aqueles que não adorarem a besta. Eles vão ser decapitados dentro da grande tribulação. Sabe por que vai ter salvação, irmão? Dentro da grande tribulação não era para ter não, mas vai ter. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Então, dentro da grande tribulação, a misericórdia de Deus vai estar lá também, para aqueles que não adoraram a besta e preferir ser degolado, decapitado, e não aceitar também. Muita gente vai morrer porque não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder comer, porque não vai aceitar o carimbo na mão direita e nem na testa, e vão morrer de fome, de sede. E o Senhor então vai ter misericórdia, vai salvar eles. Os que não vão adorar a besta e nem a sua imagem vão ser decapitados, degolados. Então essas são as almas aí. Continua para mim, por favor. Vi as almas. Testemunho proclamado pela palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Não, começa. Vi as almas dos decapitados. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamaram a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem sua imagem, e não receberam sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, muita gente vai morrer ali, tá? Mas vai obter a salvação. Quer dizer, hoje eu quero até deixar uma palavra aqui, né, para todos que estão me ouvindo e também para quem está ouvindo o vídeo, que tem muita gente que fala assim: se eu não for salvo agora e Jesus voltar e me encontrar desviado e não me levar, dentro da grande tribulação eu não vou negar a Cristo não, e aí eu vou ser salvo lá. Olha, deixa eu deixar um recado aqui.
Se você não está suportando a tribulação que está na sua vida hoje, que a porta da graça está aberta e o Espírito Santo está na terra para te consolar. O Espírito Santo está aqui na terra, está dentro de você para te consolar. E se você não está aguentando a tribulação que você está passando agora, ou na sua casa, ou no trabalho, ou até mesmo dentro da sua igreja, e você está saindo de lá, está deixando de reunir, está saindo de lá por causa de tribulação, qualquer tribulaçãozinha, lutinha, que nem se compara com a que você vai ter que passar por ela dentro da grande tribulação. Se você está renunciando a Cristo por causa dessas coisas mínimas que surgem hoje em nossa vida, e ainda você tem um Consolador que se chama Paracletos, Espírito Santo de Deus, e você não está suportando, você acha que você vai suportar ser torturado dentro da grande tribulação para obter salvação? Porque na grande tribulação o Espírito Santo não vai estar na terra mais não. O Espírito Santo vai subir junto com a igreja, sabe por quê? É Ele que vai levar a igreja até ao céu para entregar para Jesus Cristo. O Espírito Santo vai subir. Nós lemos na aula passada assim, existe somente um que ainda detém, até que do meio ele seja tirado. E este que ainda detém, que ainda detém, é o Espírito Santo de Deus, que está aqui detendo, consolando a igreja, ajudando a igreja. Mas e sem o Espírito Santo? Como você vai fazer dentro da grande tribulação? Imagina eles pegando você porque você não quis negar a Jesus, ou está pregando o evangelho lá dentro, e aí pegar você e falar: não, nós vamos te torturar. Ou você nega Jesus, ou você vai passar pela tortura e começar a te degolar, começar a te cortar aos pouquinhos, arrancar suas unhas, um alicate, outras coisas assim, que vai ser uma tortura terrível, irmão. A Bíblia está escrita em Apocalipse, lá na parte dos ais, vai ter 3 ais. 3 ais. Aquilo é uma coisa terrível. Então, não fique esperando, não pensando assim: se eu não for agora, eu vou na grande tribulação. Sim, tem muitos que vão conseguir sim ser salvo na grande tribulação, mas você vai ser salvo pelo seu próprio sofrimento, não é mais pelo convencimento do Espírito Santo, que está aqui hoje na terra para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo e da morte. Entendeu? Então, vamos pensar sobre isso que eu falei aqui agora. E se você tiver com a sua vida um pouquinho descontrolada diante de Deus, acerta logo, porque Jesus pode voltar agora. Vamos continuar. Então, como eu estava falando aqui, dentro da grande tribulação, os homens são responsáveis pela obediência ao rei e às suas leis. O homem é responsável. Satanás está preso, Cristo reinará e a justiça prevalecerá. O reino de Cristo vai ser paz e justiça, justiça e paz. É o reino de Cristo na terra. A justiça prevalecerá. A primeira ressurreição, essas almas que foram decapitadas aí, que foi lida aí,
no final da grande tribulação, ou dentro da grande tribulação, também farão parte da primeira ressurreição. Eu já ensinei na aula passada que a primeira ressurreição se divide em 3 etapas. A primeira etapa já aconteceu quando Jesus foi ressuscitado. A Bíblia diz que todos os santos que dormiam no sepulcro ressuscitou com ele e ficou 40 dias andando nas ruas de Jerusalém e visitando os seus entes queridos. A segunda etapa da grande tribulação é essa que nós lemos. É o arrebatamento da igreja. Também faz parte da primeira ressurreição. E a terceira divisão da primeira ressurreição são esses que vão ser degolados, decapitados por amor a Cristo dentro da grande tribulação e que vão entrar para o milênio para reinar com Cristo 1000 anos. Está entendido? Amém. Então vamos continuar. A primeira ressurreição acabará no final da grande tribulação e início do milênio. Apocalipse, capítulo de número 20, capítulo 20, versículo 5. Apocalipse 20. Mas os outros mortos não reviveram, até que 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Isso, viu? Os outros mortos não reviveram até que completassem os 1000 anos. Quem são esses outros mortos aí? São os que rejeitaram a Cristo dentro da grande tribulação e, além de tudo isso, guerrearam contra Israel. Esses não irão ressuscitar no finzinho da grande tribulação para entrar para o milênio. Eles vão continuar mortos, esperando o juízo final que acontecerá no finalzinho dos 1000 anos. Tá? Porque aqueles que aceitaram a Cristo dentro da grande tribulação e preferiram morrer por amor a Cristo, já vão ressuscitar ali mesmo. Antes de entrar no milênio, eles ressuscitam e entram no milênio e vão reinar com Cristo 1000 anos. Alguma dúvida? Certinho? Muito bem. Então, Satanás será solto e vencido no final do milênio. Satanás vai ser solto. No final do milênio ele vai ser vencido, porque Jesus vai vencer ele, como eu já falei aqui, né? Pode ler para nós aí Apocalipse 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Versículo 20. Não, capítulo 20, versículo 10 a 15. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ei, Jesus, que tristeza, né? É triste, mas é verdade. Então, esta é a 7ª e última dispensação. E a que parece nesta dispensação que aparece o novo céu e a nova terra. Neste período de 1000 anos, vai ser tremendo, hein? Nós vamos falar, não vamos? Meu Deus do céu, só de ensinar aqui, eu estou sentindo aqui a presença de Deus, porque isso aqui é muito profundo, né? E nós vamos estar lá, nós vamos nos reconhecer lá. Chega lá, você vai saber que eu sou o reverendo Isaías, eu vou saber que você é o Ed Glécio. Não vai chegar um para o outro e vão dizer, igual você falou assim, eita glória, hein? Nós chegamos aqui mesmo, hein? Vai ser muito bom, rapaz. Vale a pena ficar fiel ao Senhor, viu? Né, minha filha? Graças a Deus. Muita bênção, né? Tá muito bom essa aula aqui hoje, muito espiritual, muito boa. Estou até sentindo muito tranquilo aqui para ensinar. Vocês não estão percebendo, né? Amém? Porque eu tô vendo o trabalhar de Deus aqui hoje aqui. Então olha lá, 1000 anos com Cristo, que privilégio que a igreja terá. Que privilégio. Cristo porá seus inimigos sob seus pés. Podemos dizer assim: Cristo porá os seus inimigos por debaixo de seus pés. Vamos ver que versículo tremendo, Efésios 1 e 10. E depois é 10 a 21. 10 a 21. Não, 10 e depois o 21. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. 21. Acima de todo principado e poder e potestade. Não, vai antes um pouco. Lê. Começa aí do 18, 19, 20, 21. 19. 18. Tende iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação, as quais as riquezas da glória da herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-os à direita dos céus, acima de todo principado, poder e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também do vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Agora lê de novo a mesma coisa que você leu, lê de novo aí, lê pausadamente. Pode vai a partir do 20. 20? Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado. Então, Deus ressuscitou Jesus dos mortos, colocando ele à direita nos céus, à direita do poder nos céus, quer dizer, o poder está com ele nos céus, continua. Acima de todo principado. Acima de todo principado, olha só. Poder. E poder. E potestade. E potestade. E domínio.
e domínio e de todo nome que se nomeia, e de todo nome que se nomeia, qualquer nome famoso que existe na terra. Deus colocou Jesus acima de todos eles, não só neste século, mas também no vindouro. não só neste século, mas também no vindouro. Continua. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Quer dizer, pegou todo o principado, potestade, hostes, poder, domínio e todo nome que se possa processar ou confessar debaixo da terra aí. Muita gente, né, idolatra tanto nome aí, né? Mas ele pega tudo isso aí e coloca por debaixo dos pés de Jesus, e Jesus acima de todos eles, tudo isso, e vai concluir ali dizendo: sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Quer dizer, tem Bíblia que vai dizer que ele, depois de Deus colocar todos esses poderosos debaixo dos pés de Jesus, ele entregou o poder para a igreja. Entregou o poder para a igreja. O poder não está com os poderosos, o poder não está com as potestades, principados, e nem com os nomes que se possa processar, nem nesse século e nem no vindouro. O poder está com você, está com a igreja, está conosco. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24 a 28. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que todo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. O último inimigo a ser destruído será a morte. Aí Jesus vai matar a morte. A morte vai ser morta. Colocar um tema na mensagem e vou pregar: a morte da morte, né? Então, é isso aí, irmãos. É isso que vai acontecer. Nós vamos estar lá para ver isso tudo, viu? Em nome de Jesus. Então, essa dispensação milenal durará 1000 anos. Então agora vem algumas circunstâncias favoráveis, né? Nós fizemos aqui um resumão aqui sobre, né, essa dispensação. Vamos falar um pouquinho sobre as circunstâncias favoráveis. Cristo reinará com a ajuda dos santos. Vamos ler Isaías 4, 2 a 3 e depois o capítulo 9, do 6 ao 7. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra será o orgulho e a glória para os de Israel, que foram salvos. Os restantes de Sião e os que ficaram em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Amém. Está vendo aí os santos ajudando aí, ó, a Cristo reinar no milênio? Lê o capítulo 9, versículos 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém, que bênção, maravilha. Capítulo 11 aí mesmo, versículo 1 a 9. Porque brotará um rebento do trono, um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o inimigo. Eita glória! E a justiça será o cinto dos seus lombos, é a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, Isso é maravilhoso demais. e o leopardo com o cabrito. Se deitará, e o bezerro e o seu filho, e o filho do leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e o já desmamado meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? Isso, exatamente. Que versículo maravilhoso, que passagem maravilhosa, né? Tá vendo a paz reinando aí? A ferocidade dos animais vai ser extinta. A ferocidade lá no reino milenal de Cristo, vai acabar a bravura dos animais. O leão vai parar de ser carnívoro e vai comer palha juntinho com o boi. O bezerro vai deitar junto com o leão, com o leopardo, o cabrito também vai estar brincando junto. A criança de peito vai poder carregar a áspide, que é a serpente, e a serpente não vai fazer nada com ele. E o que já está desmamado vai lá brincar, enfiar a mão lá na toca do basilisco, do camaleão, não vai morder ele, né? A serpente vai cumprir agora dentro do reino milenal o que Jesus falou, o que Deus falou lá em Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, né? 15, Gênesis 3 e 15, que
da semente da mulher e vai falar assim, vai ter um julgamento lá, né? Que vai dizer assim, que a serpente, quando ele começar a fazer o julgamento ali, na primeira dispensação, na segunda dispensação, ele vai dizer que a serpente vai comer do pó da terra. É que eu disse naquela aula que essa profecia ainda não tinha sido cumprida. 17, Hã? 3:17. Gênesis 3:17. 3:17. A serpente vai comer. Ela come hoje o pó da terra? Não. Ela se alimenta de outros animaizinhos por aí, sapo, né? E por aí, né? Mas lá no reino milenar, ela não vai poder mais comer os animalzinhos, né? Ela vai ter que então comer igual minhoca, comer terra, porque ela não vai ser mais peçanhenta, não vai ser mais peçanhenta. Hã? Falei errado. Não é 17 não? Não. Vamos corrigir aqui? 14. 3:14, né? Então o Senhor Deus disse assim. Então lê para nós, hein? Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, e entre todos os animais selvagens você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó de todos os dias da sua vida. Isso, muito bem. Muito bem. Então vamos ler agora. Vamos adiantar mais um pouco aqui. Cristo reinará com a ajuda dos santos. Segundo aqui, Satanás será amarrado no abismo. Apocalipse 1:13. Mas nós já lemos isso aqui, né? Nós já lemos. Os irmãos que estão estudando em casa, se quiser reler novamente, fique à vontade. O governo será perfeito em justiça, não será um governo de monarquia, nem democracia, nem autocracia, mas um governo de teocracia, que eu já disse lá atrás que a palavra teo é Deus, cracia, domínio de Deus. Quem vai estar dominando é Deus neste governo. Os santos de todos os tempos terão parte no reino. Oséias 3:5, vamos ler. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Amém. Jeremias 30, versículo 9. Mas servirão o Senhor, o seu Deus, como também a Davi, seu rei, e lhes levantarei. Ezequiel 34:10. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Amém. A terra estará livre da maldição que atualmente pesa sobre ela. Haverá um só reino que cobrirá toda a terra. Haverá uma única capital, e essa capital é Jerusalém. A terra, o mundo inteiro, terá uma capital, Jerusalém. Pecadores estarão no reino. Pecadores
estarão obrigados a obedecer às leis do reino. Não falei lá? Que a lei vai ser ditadura, vai ser teocrática, tem que fazer o que o Jeová quer, o que Deus quer, né? Então, vai ter pecadores lá, o diabo não vai estar preso. Então não era para existir pecado, porque hoje tudo que acontece é o diabo que fez eu fazer aquilo. Ah, foi o diabo que fez eu fazer aquele negócio. Não, o diabo vai estar preso. Mas aqui está dizendo, pecadores estarão no reino. O homem vai pecar lá no reino. Vai ser um pecado em pequena escala, mas vai pecar. Ele vai provar para o homem que o homem peca porque ele gosta do pecado. Mas estarão obrigados a obedecer às leis do reino. Isaías 2:2-5. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se levantará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas e lâminas de arados, e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Amém? Está vendo aí? As armas de guerra serão tudo transformado em ferramenta de trabalho, porque não vai ter mais guerra, não vai ter nação levantando contra nação, nem ninguém brigando contra ninguém. Então vai ser transformado as armas aí de guerra, tudo em ferramenta de trabalho. Miqueias 4:3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. 1 Coríntios 15:25-28. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe serão sujeitas, certamente exclui aquele que todo lhe sujeitou. Amém. Zacarias 14:16-21. Zacarias 14:10 aqui, tá? Não, vamos pular. Zacarias 14. 34. 16 e 21. Vamos pular esse aí, vamos para Zacarias 14, 16-21. Zacarias 14, 16-21. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este
será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos santidade ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar, e todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananita na sua casa, na casa do Senhor dos Exércitos, naquele dia. Eu falei com vocês lá atrás que os egípcios, o Egito vai entrar no milênio, viu falando aí? O Egito vai ter que estar lá adorando a Deus, e se não adorar vai sofrer punição, né? Por que o Egito vai entrar lá? Por quê? Sabe por quê? Deus não é injusto com ninguém. O Egito vai entrar lá porque quando Herodes foi matar as criancinhas, o Egito colheu Jesus, escondeu Jesus lá. O anjo falou para José: pega Maria e o menino e foge para o Egito, porque Herodes vai procurar para matar. Então Jesus achou abrigo lá no Egito. Então, como Jesus, Deus, não fica devendo nada a ninguém, então ele vai dar uma chance para o Egito entrar no milênio para ouvir o Evangelho e se converter e ser salvo. E se alguma família egípcia não quiser subir a Jerusalém, no monte do Senhor, para ouvir a lei do Senhor, o que o Senhor vai fazer? Vai cerrar o céu para não chover na terra deles. E qualquer nação ou família que não subir lá para ouvir a palavra, a lei do Senhor, o Senhor vai cerrar o céu com bronze, e não vai chover na casa deles e nem na plantação deles. Ele vai ver chover na plantação do vizinho, mas na plantação dele não vai chover, porque é castigo de Deus para eles, né? E outras nações aí que vão entrar. Agora, também falou de nação aqui que não vão entrar: os cananeus, a nação cananeia não vai entrar. Ele está falando, lá não vai existir cananeu. Está vendo como que a Bíblia fala as coisas muito claro conosco, né? Então tá bom, vamos adiantar um pouquinho que nós vamos parar o primeiro período para depois vir o segundo, né? Para nós concluir aqui. Haverá um novo templo, Cristo será seu construtor. Está lá em Zacarias 6 e 9 a 15, que nós não vamos ler para ganhar tempo. O templo que os judeus construíram e que foi profanado pelo anticristo será destruído. Porque você sabe que os judeus estão construindo um templo lá, né? E quem vai sentar nele é o anticristo. Esse templo era para o Messias sentar nele, mas o anticristo vai sentar, vai profanar esse templo. Então esse templo vai ser destruído e o próprio Jesus Cristo vai construir um novo templo dentro do reino milenial. Na batalha o anticristo será... o templo que os judeus construíram e que foi profanado pelo anticristo será destruído na batalha do Armagedon. Aí está em 2 Tessalonicenses capítulo 2 todinho, e está em Mateus capítulo 24 versículo 15. Leia esse aí. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, quem entenda. Amém? Lê mais um pouco aí, vai mais lá um pouquinho, mais 2 versículos. Amém. Os que estiverem na Judéia
que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Amém. Apocalipse 11, 1 e 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: levanta-te e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse ato foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Por 42 meses pisarão a cidade santa. Depois nós falaremos sobre isso. Nós vamos ficar por aqui nessa aula, nesse primeiro período, e daqui a pouco nós vamos voltar novamente com o segundo período desta 12ª aula, tá bom? Vamos parar para um intervalo aí para o lanche, e daqui a pouco nós voltaremos de novo. Até mais!